Olá, C21, bem-vindos a mais uma aula, professor Anderson de volta, hoje para falar sobre a área do círculo. Eu fiz um vídeo um pouquinho mais longo e um pouquinho mais sonolento a respeito do comprimento da circunferência e hoje a gente precisa conversar sobre a área do círculo. Eu vou desenhar círculos menos redondinhos aqui, tá? Mais à mão, para dar uma acelerada no processo. Nós sabemos que na circunferência existe um raio e que o círculo é a parte interna dessa circunferência, ok? Então, eu vou pedir para vocês imaginarem a seguinte situação. E que o comprimento dessa circunferência é 2 vezes π vezes o raio. A gente viu isso no vídeo anterior. Vou pedir para vocês imaginarem a seguinte situação. Uma pizza que eu pego e corto direitinho pelo centro. Mas bem direitinho pelo centro. Em 8 fatias. Ok? Se eu pegar essas 8 fatias e fizer a seguinte situação. 1 fatia, 2 fatias, 3 fatias, 4 fatias, 5, 6, 7, 8. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho algo que está se aproximando de um paralelogramo. E 1, 2, 3, 4. A base dele está se aproximando da metade da circunferência. Metade de 2πr vai ser só πr. Ok? E isso aqui vai medir r. Agora imagina o seguinte, que ao invés de cortar em 8 fatias, bem no meio, hein, professor? Nossa Senhora! Que ao invés de cortar em 8 fatias, eu fui lá e cortei em 16 fatias. E aí, com 16 fatias menorzinhas, essa curvatura aqui em cima está diminuindo. E olha só. Isso aqui está ficando cada vez mais parecido com o meu paralelogramo. Só que ao invés de cortar em 16, eu cortei em 32 fatias. Eu estou afinando cada vez mais isso aqui. Quanto mais eu afinar isso, mais próximo de algo assim eu vou ter. E esse algo assim vai ter como base metade da circunferência, π vezes r, e como altura o raio. Essa ideia de aproximação é que faz com que a gente consiga enxergar que a área da circunferência é πr vezes r. Ou seja, que a área da circunferência é πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Então, se o comprimento da circunferência era 2πr, se o perímetro da circunferência era 2πr,
Quando eu começo a fazer esses cortes, eu vou ficar com metade do perímetro aqui, metade do perímetro aqui, πr, πr, e como altura o meu raio, o meu R, certo? Então, πr vezes R, πr ao quadrado. Bonitinho de enxergar de onde é que sai a fórmula do círculo, né? A fórmula da área do círculo. Dá um pause, copia isso e eu já volto para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto. Lembrando então, outras coisas que a gente precisa lembrar. Quando a gente tem um círculo, a gente tem um ângulo de giro de 360 graus. Então, se eu tiver um semicírculo, eu tenho um ângulo de giro de 180 graus. E se eu tiver um pedaço de um círculo, não vou falar nomes técnicos aqui ainda, tá? Num ângulo reto, eu tenho um pedaço de círculo de 90 graus, 1/4 do círculo, ó. O resto está aqui. Estou dividindo ele em 4 partes. 360 dividido por 4, 90 graus. Ok? A gente precisa lembrar pelo menos destes 3 ângulos. Tá? Porque constantemente a gente vai ter problemas em que o setor que a gente vai precisar calcular a área, o setor circular que a gente vai precisar calcular a área, é o setor que está nessas regiões. Tem um problema lá que diz o seguinte, é um quadrado de lado 5 e aqui é um pedaço de uma circunferência. Bom, se isso aqui é o centro da circunferência, ali é o pedaço, isso é um quadrado, isso aqui também é 5, então o 5 também é o raio disso. Eu quero saber a área total. Do quadrado a gente sabe, lá do quadrado, 5 vezes 5, 25. Mas e a área desse pedaço aqui? É o πr ao quadrado, dividido em quantos pedaços? Em 4. Então, isso aqui é o próprio raio, ó. O lado do quadrado é o próprio raio, porque se isso aqui é o meu centro, o lado é o próprio raio, a distância do centro até a borda. Então, assim, pelo menos o 180 e o 90 a gente tem que se dar conta. Se aparecer outro setor circular, né, a gente vai ter que analisar isso depois, assim, analisar isso com mais calma. Qual é o ângulo desse setor circular e qual é a fração que ele representa do círculo todo, né? Qual é a abertura desse setor circular e eu divido 360 por ele, desculpa. Divido 360 por essa abertura, né? Então, 360 dividido por 90 significa 4, por 180 significa 2. É pelo tanto que eu vou dividir a minha área, né? Por exemplo, se eu dividir aqui, ó, em setores de 60 graus. Não tenho compasso, aí eu mesmo me perco. Se eu fizer algo assim, 60 graus. É para ser isso, tá? 60, 60, 60. É a mesma coisa para os outros lados. 60 graus, 36 dividido por 6 é 6. Se eu quiser calcular a área só de um pedacinho daqui, ó,
Eu vou fazer a área de todo e dividir por 6, ok? Mas isso não é algo que eu vou cobrar de vocês agora, enquanto a gente está EAD. Enquanto a gente está EAD, eu quero que vocês lembrem o 180 e o 90. Certinho? Vão lembrar do 180 e do 90? Lembra? 180, suplementar, complementar, suplementar, em cima da reta, 180 graus. A gente já estudou várias coisas sobre esses ângulos. Tá? Eu vou apagar e vou trazer a atividade. Antes das atividades, exemplo aqui de cálculo de área, tá? Eu tenho uma circunferência, um círculo com raio 5. Para eu calcular a área, então eu vou fazer π vezes r ao quadrado. 3,14 vezes 5 ao quadrado. 3,14 vezes 25. E aí eu calculo 3,14 vezes 25, que eu posso fazer... Tá, eu vou fazer assim. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0, 5. 5, 6, 7, 8. 7. Duas casas, duas casas. 78,5, 50 centímetros quadrados. Então, essa é a minha área. Pessoal, aqui eu estou calculando aproximada, porque eu estou usando 3,14, certo? E é isso que a gente vai se habituar por enquanto. Vocês vão ver que no futuro vocês vão ter professores que vão dizer só o seguinte, ó. 5 ao quadrado, 25. Vai dar 25π. Pronto. Tá? E vai ser o suficiente. Por enquanto eu quero que vocês calculem aproximadamente com o 3,14, tá? Nesse caso aqui, ó, deu o diâmetro. Posso sair calculando? Não. Por quê? Porque a área é com o raio. E se eu preciso do raio, o raio é metade do diâmetro. Aí eu posso calcular 3,14 vezes 4 ao quadrado. 3,14 vezes 16. E eu faço 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24. 6, 7, 8, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 4, 12. 10, 5. Então, eu vou ter 50,24 centímetros quadrados, porque é a área, né? E aqui, ó, olha que lindeza. Eu tenho só metade da circunferência. Esse é o meu centro. Eu estou dizendo que isso aqui mede 14. O que é isso aqui se está passando pelo centro? Diâmetro. Então, o meu raio vai ser 7. Só que eu tenho só metade da circunferência. Eu vou calcular a área e depois vou dividir por 2. Então, 3,14 vezes 7 ao quadrado, que é 3,14 vezes 49, e depois eu vou dividir isso por 2. Esse vocês calculam, bota na calculadora, eu sei que vocês estão fazendo com calculadora em casa, tá? As atividades. Calcule a área do círculo de raio igual a 10 centímetros, bem simples, um círculo de raio 10 centímetros. É o mais barbada que existe. Em um filme de ação, o policial prevê que o fugitivo pode estar em qualquer lugar num raio de 6 quilômetros. Qual área precisa ser investigada? Qual é a área da cidade? Quantos quilômetros quadrados precisa investigar? E a terceira eu vou terminar aqui. Eu vou dar um pause. Vou colocar o resto da questão 3 para vocês terminarem de copiar. Aqui, ó. Uma coroa circular é a área que resta na sobreposição de dois círculos. Eles estão sobrepostos pelo centro. Está aqui a figura, ó. Eu tenho um círculo maior lá embaixo, que é preto, e um círculo menor aqui em cima, que é branco. Ó.
Se o círculo maior tem raio 8 e o menor tem raio 7, qual é a área da coroa? Como é que eu vou calcular a área só dessa parte de fora? Tenho certeza que vocês chegam numa resposta. E fico esperando por ela. Terminou? Faz aquela fotinha, me manda e tá validada a aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E olha o pause.